O Titanic já estava condenado, mas ninguém no convés sabia disso completamente. A colisão havia acontecido, o impacto parecia pequeno. Nada que justificasse pânico, nada que indicasse que em menos de 3 horas aquele gigante desapareceria. É aqui que começa a parte mais difícil de aceitar. Porque depois da colisão ainda existia controle, ainda existia organização, ainda existia tempo. O navio não afundou imediatamente, ele deu sinais. E cada sinal era uma oportunidade. Mas oportunidades exigem decisão, e decisões exigem coragem. Thomas Andrews já sabia. Os cálculos eram claros. A água estava entrando em mais compartimentos do que o projeto permitia. O Titanic podia sobreviver com 4 compartimentos alagados. Foram 6, a matemática era cruel. Mas o tempo ainda era real. A estimativa era de mais de 1h30. E 1h30, com organização total, poderia ter salvado muito mais vidas. Mas organização exige comando, e comando exige convicção. E naquele momento, convicção era algo raro. O Titanic não tinha botes suficientes, isso é fato. Mas aqui está o detalhe que quase nunca é dito. Os botes que existiam não saíram cheios. E isso muda tudo. Havia cerca de 20 botes. Capacidade aproximada para pouco mais de 1.000 pessoas. A bordo estavam mais de 2.200. Mesmo que todos os botes estivessem lotados, ainda seria insuficiente. Mas muitos desceram pela metade. Alguns com menos de 30 pessoas. E isso não aconteceu por falta de tempo. Aconteceu por hesitação, por incerteza. Por medo de causar pânico. E principalmente porque ninguém acreditava totalmente que o Titanic fosse realmente afundar. Como você convence alguém a entrar em um pequeno bote de madeira quando o maior navio do mundo ainda parece sólido? Como você faz alguém abandonar luz, calor e segurança aparente por escuridão e frio? A decisão de evacuar não foi clara. Ela foi gradual, e gradual naquela noite. Foi fatal. Mulheres e crianças primeiro. Essa frase entrou para a história. Mas ela não foi aplicada da mesma forma em todos os lados do navio. No lado de bombordo, o oficial Murdoch permitia homens caso não houvesse mulheres suficientes. No lado de estibordo, o oficial Lightoller foi mais rígido. Resultado, diferenças no número de ocupantes. Diferenças no tempo de saída. Diferenças que custaram vidas. A padronização falhou. E quando não há padronização, há confusão. E confusão, em situação de emergência, é inimiga da eficiência. A ordem parecia clara, mas sua aplicação não era uniforme. E em uma evacuação, uniformidade salva vidas. O Titanic ainda estava iluminado. Ainda havia música, ainda havia conversa. Ainda havia incredulidade, e isso é mais perigoso do que o pânico. Porque o pânico acelera, a incredulidade paralisa. A inclinação era quase imperceptível. Alguns passageiros sequer sabiam que o navio havia colidido. Outros achavam que era apenas precaução. Um exercício, uma verificação, um procedimento de rotina. E quando as pessoas acreditam que estão seguras, elas resistem a sair, resistem a obedecer, resistem a abandonar conforto. Essa resistência atrasou a evacuação. E atraso, naquela noite, era morte em câmera lenta. Existe uma decisão silenciosa que quase ninguém menciona. O Titanic parou completamente após a colisão. Motores desligados, navio imóvel. Isso parece lógico. Mas há uma discussão histórica importante aqui. Se o Titanic tivesse continuado em movimento moderado, talvez pudesse alcançar águas menos frias. Talvez pudesse manter melhor distribuição interna. Talvez pudesse comprar minutos preciosos. Mas parado, ele se tornou vulnerável. A água entrou sem resistência dinâmica. Os compartimentos começaram a encher, e o peso começou a puxar a proa lentamente. Decisões sob pressão raramente são perfeitas, mas algumas são irreversíveis. A cada minuto, a inclinação aumentava. Primeiro quase imperceptível, depois desconfortável. Depois alarmante. A água começou a alcançar níveis mais altos. Escadas ficaram escorregadias, portas emperraram. Corredores ficaram inacessíveis. Mas o mais crítico era que o tempo ainda existia. Não era uma catástrofe instantânea. Era uma corrida contra a água.
E quando a corrida é lenta, as pessoas subestimam. Subestimar é fatal. O primeiro bote desceu com capacidade para 65. Saiu com 28 o segundo, com menos de 40. Alguns oficiais acreditavam que os botes não suportariam carga máxima. Outros temiam ruptura dos cabos. Mas esses botes foram testados. Eles suportavam o peso. O medo não era técnico, era psicológico. E decisões baseadas em medo técnico imaginário custaram centenas de lugares vazios. Lugares que poderiam ter sido ocupados. Lugares que poderiam ter salvado vidas. O momento mais crítico não foi o impacto. Foi a comunicação tardia da gravidade real. Se desde o início tivesse sido declarado, o navio vai afundar, a evacuação teria sido diferente, mas hesitaram. Porque declarar isso significava admitir falha. Significava admitir que o inafundável estava condenado. E orgulho, às vezes, atrasa a verdade. E verdade atrasada mata. Quando a água ultrapassou certos limites, não havia mais retorno. A proa mergulhava lentamente. A popa erguia quase imperceptível. Agora o pânico começou. Mas pânico tardio não compensa a hesitação inicial. Agora os botes estavam longe. Agora a inclinação era severa. Agora a física dominava e física não negocia. Existe um ponto específico na cronologia em que ainda havia dezenas de minutos. Ainda havia botes, ainda havia organização possível. Mas o cenário já estava emocionalmente caótico. E quando a emoção domina, a eficiência desaparece. Aquela foi a última janela real. Ela fechou lentamente, como a proa descendo no Atlântico. A inclinação já era visível, não era mais sutil. Não era mais interpretável como exagero. Copos deslizavam pelas mesas. Cadeiras começavam a escorregar. Os passageiros que antes riam, agora seguravam corrimãos. E finalmente a palavra começou a circular. Afundar, o navio vai afundar. Thomas Andrews já sabia disso havia mais de uma hora. Mas comunicar a sentença definitiva é diferente de saber. Quando a informação deixou de ser técnica e virou pública, o clima mudou. O ar ficou pesado, o convés ficou congestionado. Agora todos queriam lugar nos botes, mas o tempo psicológico não era mais o mesmo. Antes havia hesitação, agora havia urgência. E urgência, quando chega tarde, cria caos. Os oficiais passaram a pressionar. Gritos substituíram pedidos educados. A música ainda tocava, mas agora era trilha de desespero. Alguns homens aceitaram a ordem. Outros tentaram argumentar. Alguns acreditavam que ainda havia chance. Outros sabiam que não. E quando diferentes níveis de consciência coexistem, a coordenação desmorona. O Titanic estava entrando em seu estágio irreversível. Mas a decisão mais cara daquela noite ainda estava por acontecer. Porque quando a verdade é aceita tarde demais, as escolhas passam a ser limitadas. E escolhas limitadas custam caro, muito caro. Mesmo com a inclinação aumentando, muitos ainda acreditavam que o navio poderia se estabilizar. Afinal, era o Titanic a engenharia mais avançada da época. O símbolo máximo da confiança industrial. Como algo tão grandioso poderia simplesmente desaparecer. Essa crença atrasou a ação de muitos. Alguns voltaram às cabines para buscar pertences. Outros trocaram roupas. Alguns hesitaram em deixar familiares. E cada minuto gasto com detalhes aparentemente pequenos. Era 1 minuto que a água ganhava. Os oficiais lutavam contra algo invisível. Não apenas contra o tempo, mas contra a mente humana. A mente que resiste a aceitar o inevitável. A mente que busca conforto em negação. A mente que prefere acreditar que ainda há controle. Mas controle é uma sensação, não uma garantia. Enquanto isso, os compartimentos inferiores já estavam completamente inundados. A água avançava compartimento por compartimento. O projeto permitia resistência limitada, mas o limite já havia sido ultrapassado. E quando limites estruturais são excedidos, não existe negociação. Existe apenas contagem regressiva, e a contagem estava acelerando. Há um momento específico em toda a tragédia, um instante invisível. Um limite que, quando ultrapassado, transforma a tentativa em sobrevivência desesperada.
Para o Titanic, esse momento não foi a colisão. Foi quando a água ultrapassou os primeiros compartimentos estanques e começou a transbordar como uma sequência inevitável. Os compartimentos foram projetados para conter danos, mas não para suportar 6 invasões simultâneas. À medida que a proa descia, a água alcançava as divisórias internas. E quando ela transbordava de um compartimento para o outro, o destino deixava de ser reversível. Ali, a engenharia perdeu a batalha para a física. Mas ainda havia botes, ainda havia ordem possível. E ainda havia tempo suficiente para salvar centenas a mais. Mas o problema agora era outro. O problema era humano. O navio estava fisicamente condenado. Mas o número de sobreviventes ainda dependia de decisões. Decisões rápidas, firmes e negociáveis. E naquele momento, a clareza absoluta não existia. Alguns oficiais ainda falavam com calma. Outros já gritavam ordens. Alguns passageiros obedeciam. Outros resistiam. E cada segundo que se transformava em debate era um segundo que a água transformava em inclinação. A diferença entre disciplina e hesitação estava custando espaço. Espaço, naquela noite, era vida. Existe outro fator desconfortável. O Titanic era dividido por classes, primeira, segunda e terceira. Essa divisão não era apenas social, era estrutural, corredores diferentes, acessos diferentes, portões de controle. E quando a emergência começou, essas barreiras não desapareceram imediatamente. Alguns passageiros da terceira classe demoraram a entender a gravidade. Outros tiveram dificuldade para alcançar o convés superior, não porque alguém conscientemente quisesse condená-los, mas porque a organização inicial não foi pensada para evacuação total. Foi pensada para controle, e controle em desastre vira obstáculo. Enquanto passageiros da primeira classe estavam próximos aos botes, outros precisavam atravessar níveis, corredores e barreiras. E cada obstáculo físico somava atraso. A tragédia não escolheu classe, mas o acesso ao salvamento, em muitos casos, foi influenciado por ela. E isso aumentou ainda mais o peso moral das decisões tomadas naquela noite. Porque evacuar não era apenas lançar botes. Era permitir acesso rápido, e acesso rápido nem sempre existiu. A água subia igualmente para todos, mas o caminho até os botes não era igual. E essa desigualdade silenciosa amplificou as consequências. Existe um detalhe psicológico que raramente é discutido. Naquela noite, muitos oficiais tinham medo de exagerar, medo de causar pânico desnecessário, medo de parecerem alarmistas, medo de admitir que o maior navio do mundo estava falhando. Esse medo criou uma evacuação hesitante. Primeiro chamaram mulheres e crianças, mas sem urgência total, sem corrida, sem desespero. A linguagem corporal ainda era controlada. A postura ainda era profissional. E essa postura transmitia uma mensagem silenciosa. Não é tão grave, mas era. Enquanto isso, nos níveis inferiores, a água já ocupava espaços onde ninguém imaginava que chegaria tão rápido. A cada minuto, o cálculo de sobrevivência diminuía, mas a comunicação não refletia essa redução. Esse descompasso entre realidade e mensagem foi devastador. Porque quando a percepção de risco é menor que o risco real, as pessoas demoram. E demora naquela noite foi sentença. Por volta das 1h40 da manhã, a inclinação tornou-se evidente demais para ser ignorada. Agora o navio falava por si. Não era mais preciso explicar. O próprio convés inclinando era a explicação. Alguns botes restantes começaram a ser preparados com pressa. Mas a pressa não tinha mais a mesma eficiência da organização inicial. Agora havia empurrões, agora havia desespero, agora havia consciência plena. O que poderia ter sido uma evacuação estratégica virou disputa por espaço. Alguns homens tentaram entrar à força, outros aceitaram o destino. Alguns oficiais dispararam tiros para conter multidões. O controle ainda existia, mas estava fragmentado. E quando o controle fragmenta, ele perde força. A decisão que custou milhares de vidas não foi um único comando. Foi uma soma de hesitações. Foi a escolha de não declarar emergência total desde o primeiro momento. Foi a escolha de manter a aparência de normalidade.
Foi a escolha de confiar que ainda havia margem, mas margem não existia mais. A água não esperava, a física não esperava, o oceano não esperava, e cada segundo agora era irreversível. Existe um momento específico em que a tragédia ainda pode ser parcialmente controlada. Para o Titanic, esse momento aconteceu pouco antes das 2 horas da manhã. Ainda havia alguns botes desmontáveis, ainda havia oficiais organizando, ainda havia grupos no convés aguardando instruções. Mas a inclinação agora já interferia na logística. Caminhar era difícil, manter equilíbrio exigia esforço. Os cabos dos botes rangiam sob tensão desigual. A água já estava próxima do convés inferior, e a percepção coletiva finalmente se alinhou à realidade. Agora todos sabiam, não havia mais dúvida. O navio iria afundar, mas aqui está o ponto mais doloroso. Mesmo nesse estágio avançado, ainda havia espaço para salvar mais pessoas. Os últimos botes poderiam ter sido carregados de forma absolutamente máxima, sem hesitação, sem margem de conforto, sem medo de sobrepeso, mas o medo persistia. Medo de que os cabos se rompessem, medo de que o bote virasse, medo de criar tumulto. E o medo, mais uma vez, reduziu ocupação, reduziu capacidade, reduziu sobrevivência. A última janela estava fechando, e ela fechou sem estar totalmente utilizada. À medida que a água avançava para as caldeiras e geradores, a energia começou a oscilar. As luzes ainda estavam acesas, mas já havia instabilidade. Engenheiros continuavam trabalhando nas profundezas do navio. Mantinham vapor, mantinham eletricidade. Sabiam que não sairiam vivos, mas sabiam que manter luz significava tempo. E tempo significava botes sendo lançados. Esse esforço heróico prolongou a evacuação, mas também criou uma ilusão adicional. Com as luzes ainda brilhando, o Titanic ainda parecia vivo. E enquanto parecia vivo, alguns ainda hesitavam. Essa é a ironia cruel. A coragem dos engenheiros comprou minutos preciosos. Mas esses minutos não foram aproveitados com eficiência máxima. Quando as luzes finalmente piscaram com mais intensidade, o convés já estava inclinado de forma severa. As pessoas começaram a escorregar. O frio ficou mais agressivo. O vento parecia mais cortante. E o oceano começou a invadir espaços que antes eram inacessíveis. A decisão mais cara não foi apenas uma ordem. Foi a ausência de uma postura absoluta desde o início. Foi a escolha de tratar a emergência como possibilidade, quando ela já era certeza. Por volta das 2h10 da manhã, o Titanic já não era mais um navio em evacuação. Era uma estrutura em colapso. A proa estava completamente submersa. A popa começava a erguer de forma visível. O convés já não era plano. Era uma rampa inclinada para o oceano. Os últimos botes desmontáveis estavam sendo liberados às pressas. Alguns quase caíram no mar de forma desorganizada. Outros foram arrastados pela água antes mesmo de serem corretamente ocupados. Agora não havia mais protocolo. Não havia mais distinção clara. Havia sobrevivência. A água alcançou o convés principal. E quando isso aconteceu, a decisão que poderia ter salvado centenas a mais já estava definitivamente perdida. Não havia mais tempo. Não havia mais estrutura. Não havia mais coordenação possível. A física assumiu o comando. O Titanic começou a se erguer dramaticamente. Pessoas escorregavam. Algumas se agarravam às grades. Outras buscavam pontos mais altos. Mas a altura agora não significava segurança. Significava apenas segundos adicionais. A decisão que custou milhares de vidas não aconteceu nesse momento. Ela já tinha sido tomada antes. Nesse instante só restava consequência. Às 2h18 aproximadamente, as luzes piscaram pela última vez. E então apagaram. A escuridão tomou conta. E o silêncio foi interrompido por um som profundo e metálico. O casco começou a ceder. Há debate histórico sobre o momento exato da ruptura. Mas hoje sabemos que o navio se partiu. A tensão estrutural causada pela inclinação extrema foi insustentável. A proa já estava submersa, a popa elevada. O peso distribuído de forma desigual. O aço não foi feito para suportar aquela posição. O Titanic se dividiu. Não instantaneamente, mas com violência suficiente para selar o destino final.
A proa desapareceu primeiro. A popa permaneceu erguida por alguns instantes. E depois começou a descer, vertical to imponente, como se ainda resistisse, mas resistência não é permanência. Às 2h20 da manhã, o Titanic desapareceu completamente sob o Atlântico. E com ele, mais de 1000 vidas. Mas a parte mais inquietante não é o afundamento. É saber que antes desse momento havia margem, havia decisão, havia escolha. E a escolha não foi maximizada. Quando o Titanic desapareceu sob a superfície, o silêncio durou apenas alguns segundos. Depois vieram os gritos. Centenas, talvez milhares. A temperatura da água era de aproximadamente 2 degrees, abaixo do ponto normal de congelamento da água doce. Mas o sal mantinha o oceano líquido. O corpo humano não foi feito para isso. O choque térmico acontece quase imediatamente. A respiração falha, o peito trava. O coração acelera de forma descontrolada. Alguns morreram em poucos minutos. Outros lutaram, tentaram nadar, tentaram alcançar destroços, tentaram alcançar botes que já estavam cheios. Mas os botes tinham medo de voltar, medo de serem puxados para baixo, medo de serem virados pela multidão desesperada. E essa decisão também custou vidas. Alguns poucos botes retornaram mais tarde. Tarde demais para a maioria. O oceano não foi cruel. Foi físico, foi preciso. Foi implacável. E cada vaga vazia nos botes agora ecoava na escuridão. Porque cada espaço não ocupado era uma vida que poderia estar ali. Relatos de sobreviventes descrevem algo perturbador. O som. Primeiro, os gritos eram altos, desesperados, pedindo ajuda, chamando nomes. Depois, gradualmente, diminuíram, não porque foram resgatados, mas porque o frio venceu. A hipotermia é silenciosa, ela começa com tremores, depois confusão, depois exaustão, depois silêncio. Em menos de 20 minutos a maioria das vozes desapareceu, e o que restou foi o som do oceano, calmo novamente, como se nada tivesse acontecido. Essa é a parte mais difícil de aceitar. Não foi explosão, não foi fogo. Foi frio, foi tempo, foi decisão anterior. A decisão de não evacuar com máxima urgência desde o início. A decisão de não encher cada bote até o limite. A decisão de acreditar que ainda havia margem. E agora não havia mais. Horas depois do silêncio dominar o Atlântico, uma luz apareceu no horizonte. O RMS Carpathia. Ele havia recebido o pedido de socorro. Virou o rumo imediatamente, forçou motores além do limite seguro. Arriscou atravessar o mesmo campo de gelo, mas mesmo na velocidade máxima, o oceano é imenso, e distância não se encurta com desespero. Quando o Carpathia finalmente chegou, o Titanic já não existia mais. O que havia eram botes dispersos, corpos flutuando, e sobreviventes em estado de choque. O resgate não foi dramático, foi silencioso. Pessoas sendo puxadas, cobertores distribuídos, olhares vazios. Alguns sobreviventes não choravam, não falavam. Estavam além do medo, além do desespero. Estavam na fase da compreensão. A compreensão de que centenas poderiam estar ali, se decisões anteriores tivessem sido diferentes. O Carpathia salvou cerca de 700 pessoas, mas mais de 1.500 ficaram para trás. E essa diferença não foi causada pelo iceberg, foi causada por margem mal utilizada. Sobreviver não é simples. Sobreviver carrega peso. Muitos que estavam nos botes carregaram culpa. Culpa por ter entrado. Culpa por não ter insistido para que outros entrassem. Culpa por ter aceitado a ordem. Alguns relataram anos depois que ouviram os gritos em sonhos. Outros evitaram falar sobre aquela noite pelo resto da vida. Porque entender que houve tempo é diferente de entender que não houve escolha. Houve escolha, mas ela foi fragmentada, hesitante, subestimada. E o mais perturbador é que ninguém ali era vilão. E é exatamente isso que torna tudo mais assustador. Não foi sabotagem, não foi maldade, foi confiança demais, foi comunicação insuficiente, foi decisão sob pressão. E isso é humano, assustadoramente humano. Depois do Titanic, as regras do mar mudaram. Botes suficientes para todos passaram a ser obrigatórios. Protocolos de rádio tornaram-se permanentes e prioritários. Monitoramento constante foi instituído. Rotas passaram a ser mais controladas.
A tragédia virou aprendizado, mas aprendizado veio depois do custo. Mais de 1.500 vidas pagaram por essas mudanças. E isso levanta a pergunta mais inquietante. Por que só mudamos depois do desastre? Porque enquanto nada acontece, a confiança continua. Enquanto nada falha, o risco parece abstrato. Enquanto o navio ainda está iluminado, ninguém quer acreditar que ele pode afundar. Essa é a verdadeira lição daquela noite. O iceberg foi real, o frio foi real, a física foi real, mas a decisão foi humana. E decisões humanas são falhas, especialmente quando misturam orgulho, pressão e excesso de confiança. O Titanic não foi o último desastre causado por excesso de confiança. E é isso que torna essa história ainda mais perturbadora, porque o padrão não morreu em 1912, ele se repete. Sempre que alguém acredita que o sistema é infalível, sempre que alguém reduz a gravidade de um alerta, sempre que alguém decide esperar mais um pouco antes de agir. O Titanic era o ápice da engenharia. Mas engenharia não substitui prudência. Tecnologia não substitui humildade. E confiança, quando ultrapassa limites, vira vulnerabilidade. Naquela noite, ninguém acordou decidido a causar uma tragédia. Ninguém desejava o desastre, mas decisões pequenas, aparentemente racionais, se acumularam. E o acúmulo silencioso criou inevitabilidade. O iceberg foi físico, mas o desastre foi humano. E essa diferença muda tudo. Porque gelo não aprende, mas humanos deveriam aprender. E ainda assim, continuamos testando limites, continuamos subestimando riscos, continuamos acreditando que dessa vez nada vai acontecer. Foi assim naquela noite e ainda é assim hoje. Quando falamos sobre a decisão que custou milhares de vidas, é tentador procurar um único momento, um único comando, uma única frase. Mas a decisão real foi invisível, foi a soma. Foi a escolha de manter velocidade. Foi a escolha de não declarar emergência total imediatamente. Foi a escolha de não encher cada bote até o limite absoluto. Foi a escolha de manter a aparência de controle. Foi a escolha de acreditar que ainda havia margem. E margem é uma ilusão confortável. Até deixar de existir. O Titanic não afundou por falta de inteligência. Afundou por excesso de confiança. E excesso de confiança raramente parece erro. No momento em que acontece, ele parece segurança, ele parece experiência, ele parece domínio. Só depois, ele revela o custo. Se os avisos tivessem sido tratados como prioridade máxima, talvez a velocidade fosse reduzida. Se a evacuação tivesse começado com urgência absoluta, talvez mais botes saíssem cheios. Se cada espaço tivesse sido ocupado sem hesitação, talvez centenas estivessem nos botes, não na água. Não estamos falando de salvar todos. Estamos falando de reduzir a tragédia, de transformar milhares em centenas, de transformar consequência máxima em consequência menor. E isso é o que torna essa história tão inquietante. Porque não foi inevitável, foi escalonado. Foi construído, foi decidido em etapas. E cada etapa parecia pequena demais para ser questionada. Até que juntas foram grandes demais para conter. O Titanic foi avisado. A colisão não foi o começo. Foi o ponto visível de uma sequência invisível. E mesmo depois do impacto, ainda havia decisão. Ainda havia escolha. Ainda havia espaço para salvar mais. Mas hesitação venceu urgência. Confiança venceu prudência. E aparência venceu clareza. A decisão que custou milhares de vidas não foi tomada em um grito. Foi tomada em silêncio, em minutos desperdiçados, em lugares vazios nos botes, em ordens suavizadas para evitar pânico. E é isso que torna essa história tão poderosa. Porque ela não fala apenas sobre 1912. Ela fala sobre hoje, sobre como reagimos a alertas, sobre como lidamos com risco, sobre como decisões sob pressão moldam destinos. No próximo episódio, você vai descobrir algo ainda mais perturbador. Porque existe um detalhe daquela noite que quase ninguém percebe. Um detalhe técnico pequeno, mas capaz de mudar completamente a forma como você enxerga o desastre. E quando você entender esse detalhe, vai perceber que o iceberg foi apenas o capítulo mais visível. Episódio 5. O detalhe que quase ninguém percebeu.